De mendigo a milionário, a inspiração da negra que superou todas as barreiras. São Paulo nunca dorme, mas para Ana Carla, a noite era uma luta sem fim. O rosto sujo, marcado pelo cansaço e pelas lágrimas que ela mesma tentava esconder, iluminava-se brevemente pelas luzes tênues dos postes que riscavam a escuridão da cidade. Aos 25 anos, Ana vivia no limite. Ruas, esquinas, o barulho surdo do trânsito, misturado ao grito distante de sirenes e pessoas apressadas. Ela, mulher negra, só tinha si e uma vontade feroz de mudar sua história. Enquanto pulava de canto em canto, na busca por algo, qualquer coisa, que pudesse garantir uma migalha de esperança, seu olhar se perdeu numa figura diferente, no meio daquela massa apressada. Uma mulher trajando roupas caras e uma expressão de desespero. Ana viu quando a empresária, com mãos tremendo, tropeçou e deixou cair uma pasta pesada à sua frente. Quase como se o destino tivesse feito um convite. Documentos, papéis, pilhas de dinheiro brilha. De repente, um grupo de homens surgiu das sombras, passos rápidos e olhares que queimavam de ameaça. O corpo de Ana estremeceu. No coração, um nó apertava sem dó. As mãos começaram a suar frio. Os homens se aproximavam, rápidos, possantes, espalhando medo no ar. Ali, naquele segundo, estava a encruzilhada de sua vida. Pegar a pasta era arriscar tudo. Devolver era talvez jogar fora sua única chance. Ana hesitou, os olhos entreabertos, enquanto a névoa da noite guardava segredos. Ela viu o rosto da mulher voltar apressado, os passos frenéticos, o olhar desesperançado que cortava sua alma. Minha pasta! Suspirou a empresária, quase chorando. E naquele instante seus olhares se encontraram. A cidade parecia congelar. O que Ana faria? Entregar a pasta para a mulher que parecia perdida? Ou fugir e agarrar o dinheiro que podia abrir portas e mudar sua vida? Era uma decisão que fazia cada célula de corpo dela temer. A chance de ascender ou o risco de descer fundo, de se perder para sempre no abismo invisível da noite. A dúvida foi como uma faca entrando, fazendo seu peito apertar, e o silêncio roubou por um instante, até o som das vozes se aproximar mais, cada vez mais perto, mais ameaçador. Aquela noite não seria mais a mesma depois daquele instante. O mistério da pasta, a tensão dos homens nas sombras e a escolha dramática ficaram suspensos no ar. Quem seria realmente a salvadora? E quem estava prestes a perder tudo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O que Ana faria? Entregar a pasta para a mulher que parecia perdida ou fugir e agarrar o dinheiro que podia abrir portas e mudar sua vida? As sirenes pareciam gritar mais alto. O grupo se aproximava rápido
e Ana sentia o coração pulsar forte. Mas, em um instante que parecia parado no tempo, um grito selvagem ecoou ao redor. "É a minha!" gritou uma voz feminina, e antes que Ana pudesse reagir, uma figura apareceu correndo do outro lado da rua. Era uma jovem, usando uma jaqueta de couro preta e com os cabelos desgrenhados, que se lançou na direção da empresária. Ana, estupefata, viu a mulher atingir a pasta, agarrando-a com força. O choque fez a multidão parar. Olhares se voltaram, e o medo se misturou à curiosidade. "Eu vi tudo!" A nova mulher gritou com os olhos arregalados, ofegante. "Ela estava do lado de lá! Eu a segui!" Mas antes que as palavras dela pudessem ter qualquer efeito, os homens que se aproximavam tornaram-se ainda mais ameaçadores. Olhos fixos na jovem, como se a fúria deles se concentrasse nela. Uma tensão palpável tomou conta do ar. O grupo avançou, com um dos homens sacando uma arma. Ana ficou paralisada. Não sabia se corria para ajudar ou se jogava no chão. Foi então que a jovem, em um movimento surpreendente, virou-se para Ana. "Você! Não a deixe ir! Não a deixe levar isso!" Ana estava confusa. O que estava acontecendo? Quem era essa mulher? Por que parecia tão desesperada? Ela hesitou e, enquanto a empresária tentava pegar de volta sua pasta, uma explosão reverberou na noite. O tiro disparado ecoou como um trovão e os gritos misturaram-se ao caos. A jaqueta de couro batera contra o chão e Ana viu a jovem cair, a expressão de choque em seu rosto. O mundo ao redor parecia desmoronar. O tempo desacelerou e Ana sentiu um nó no peito. Enquanto corria, o pânico tomou conta de cada célula do seu corpo. Gritos, sirenes, a visão da mulher caída. A realidade era uma tempestade de dor e confusão. Mas o que ninguém esperava aconteceu. A empresária, com a pasta em mãos, parou. O olhar de dor desapareceu e uma expressão de alívio tomou conta de seu rosto. Ana percebeu que havia algo mais ali, algo que mudava tudo. A empresária falou calmamente, como se estivesse em um teatro, não em uma rua caótica. "Não se preocupe, querida. Eu não sou quem você pensa que sou." Os gritos e a correria ao redor tornaram-se meros ecos. A tensão transformou-se em algo quase sobrenatural. A jovem no chão começou a se mover e Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que estava acontecendo? Era um plano? Era uma emboscada. E, no meio de tudo isso, a empresária olhou diretamente para Ana. "Você deveria ter pegado a pasta", ela disse, como se as palavras fossem uma sentença, e a certeza de quem estava em perigo começava a se afunilar. O caos se intensificou e, naquele momento, Ana percebeu que sua vida mudara para sempre. Ela não tinha apenas encontrado uma pasta com dinheiro, mas uma teia de segredos que poderia consumir a todos. E, enquanto o chão vibrava e as luzes dos carros de polícia se aproximavam, ela soube que a verdadeira batalha apenas começava. A escolha que Ana teria que fazer agora não envolvia apenas a pasta. Era a sua vida emprestada em um campo de batalha. E a pergunta ecoava em sua mente: quem realmente eram esses personagens nesse jogo mortal? O caos ao redor parecia interminável. O silêncio, ainda que breve, trazia uma tensão palpável. Ana fitou a empresária, cuja expressão, antes de alívio, agora se tornava fria, quase calculista. O corpo da jovem caída no chão não era apenas um detalhe. Tornou-se o centro de um vendaval de emoções e confusão. Os gritos se misturavam com sirenes, mas o coração de Ana
parecia pulsar em um ritmo diferente, como se estivesse marcado por um tambor de guerra. Não pense que você pode ficar impune. A voz da empresária cortou o ar. As palavras, afiadas como uma lâmina, se dirigiram diretamente a Ana. O olhar que ela lançou à jovem ainda no chão era tudo menos de preocupação. Como assim? O que você quer dizer? Ana sentiu um frio na barriga. Algo não estava certo. O ambiente vibrava e ela sabia que estava envolvida em algo muito pior do que imaginara. A empresária começou a se afastar, sem pressa. O grupo de homens ainda se movia com ferocidade, mas pararam ao ver a seriedade no rosto da mulher. A loja, a fama, eles não podem saber de você, Ana. Ela se virou, como se por um impulso, e Ana soube que seus segredos estavam prestes a ser desenterrados. Como você sabe meu nome? O peito de Ana apertou como um punho. Era como se uma luz escura iluminasse verdades escondidas, comprometendo tudo o que pensara real até aquele momento. A empresária piscou rapidamente, expressão de desprezo nos lábios. Você não é quem pensa que é, e eu não sou a única que está de olho em você. O tom dela era de ameaça, e Ana sentiu que havia uma rede de mentiras entre elas. Algo mais profundo que simplesmente o valor daquele dinheiro. A multidão se deslocava ao redor, um turbilhão de perplexidade, e o som de vozes confusas reverberava no chão. Quem é você? O que está acontecendo? Ana disparou, mas o desespero que a consumia a abrigava em sombras de dúvidas. De repente, a jovem, ainda no chão, começou a se levantar com dificuldade. Seus olhos estavam cheios de dor e algo desconhecido. Ana! A jovem gritou, e à medida que levantava, algo caiu de sua jaqueta de couro. Um pequeno dispositivo brilhante, como um pendrive, explodiu por entre seus dedos, emitindo um brilho intenso. Não, o que você fez? A empresária gritou, e o pânico tomou conta da cena. O brilho parecia iluminar um pedaço da verdade. Um segredo muito maior que qualquer um ali poderia imaginar. A empresária se atirou na direção da jovem, mas já era tarde demais. A explosão de luz explodiu, criando um campo de força que afastou todos. O barulho surdo preencheu o espaço e Ana pôde sentir uma onda de energia a cercar. Era como se toda a cidade parasse, e a única coisa que importava era aquele momento. Quando a fumaça se dissipou, o choque tomou conta. A jovem e a empresária estavam no chão. Mas não era só isso. O que Ana viu a deixou paralisada. As duas estavam ligadas por um fio elétrico, emaranhadas, como se fossem partes de uma máquina. E a empresária, com os olhos estreitados, parecia se transformar lentamente. Seus traços mudavam. O rosto ganhava uma expressão jovem, e Ana percebeu que estava diante de uma reviravolta. Não eram apenas duas estranhas, mas assim como peças de um quebra-cabeça, eram um único ser. Confusão, choque e um desejo insaciável por respostas inundavam o coração de Ana. O que significava tudo isso? Eram gêmeas? Algo ainda mais sombrio. E então, a pergunta que não queria fugir: quem de fato era ela? A tensão se intensificou e Ana soltou um grito silencioso enquanto as peças pareciam se encaixar, mas com um desfecho que apenas aumentava as interrogações. O que realmente estava em jogo naquela cidade sem fim? E quem, realmente, eram os personagens dessa noite fatídica? O brilho daquela luz explodiu em um arco-íris ofuscante,
e tudo se desfez em um silêncio ensurdecedor. Ana sentiu o coração disparar. Era como se o mundo inteiro tivesse parado. Ela olhava para a cena, atordoada. A empresária e a jovem estavam ali, conectadas de uma forma que desafiava a lógica. Mas algo ainda mais profundo estava prestes a se desdobrar. Enquanto a fumaça se dissipava, Ana notou algo nos olhos da empresária. Não era apenas a frieza, era um vazio, um abismo. A jovem, ainda lutando para se levantar, tinha uma expressão que misturava confusão e dor, mas no fundo havia algo que passava uma mensagem clara a Ana. Não era para confiar. E então, como se tudo estivesse conspirando para revelar a verdade, um grito cortou o ar. Não, não você, Ana! A voz da empresária reverberou, cheia de desespero. Mas eram suas palavras que paralisaram Ana. As sirenes que antes ecoavam ao fundo, agora pareciam unidas a esse grito. O que ela queria dizer? A jovem, agora em pé, ainda com o dispositivo brilhante nas mãos, tentou se mover na direção de Ana, mas a força da conexão a puxava de volta, como se uma corrente invisível a segurasse. Ana, escute, eu sei quem você realmente é. A voz desesperada da jovem atravessou o caos e encontrou um eco profundo no coração de Ana. A multidão atônita começava a se dispersar lentamente, mas a tensão aumentava. Ana se sentia como uma espectadora em um filme de terror. Quem era ela? O que estava acontecendo ali? O pânico crescia. Qual é o seu nome? Ana gritou, as palavras saindo de sua boca como uma súplica. Meu nome é Lúcia. A jovem se esforçou para gritar de volta, enquanto a empresária começava a se afastar, como uma sombra que estava prestes a desaparecer. Você não sabe o que está em jogo. Eles estão vindo para você. Ana franziu o senho, tentando entender. Quem são eles? Seu peito estava apertado. A resposta que ela buscava estava prestes a vir, mas antes que pudesse se concretizar, um grupo de homens, aqueles que haviam ameaçado antes, se aproximou novamente. Precisamos ir agora! Um deles gritou, com um olhar de determinação insana. Não! Lúcia bradou, mas a luz que antes emitiu agora começou a se apagar, como uma estrela que se esvai. A empresária, que houvera se afastado, agora estava em meio aos homens, mas não estava mais pura. Não era mais ela. Cada traço de sua maneira fria e calculista se transformava em algo grotesco. O que você fez? A expressão de Ana era de choque absoluto. A empresária sorriu de uma forma que enviou um arrepio pela espinha de Ana. Você sabe o que eu sou, Ana, e você não é quem você pensa que é. É como se um quadro fosse desvelado. O solitário toque da verdade começou a gemer. O rosto de Lúcia se contorceu em dor, e a conexão delas piscava, como um frágil laço de esperança prestes a se romper. E naquele momento, Ana entendeu que não era apenas uma vítima em uma cidade caótica. Ela tinha um passado, algo que a empresária sabia, e que era tão obscuro quanto as sombras daquela noite. Mas o quê? Antes que ela conseguisse formular a pergunta, o homem mais próximo sacou uma arma, e tudo parecia uma cena de filme em câmera lenta. O frio na barriga de Ana se transformou em uma onda de adrenalina. Ana, a escolha é sua! Lúcia gritou.
mas o pânico da situação quase a silenciou. O homem estava prestes a disparar. Ana respirou fundo e a única coisa que ecoava em sua mente era: em quem ela poderia confiar? A resposta fugia e tudo parecia girar. A cena se tornava um carrossel de confusão e dor, e Ana se sentiu presa em uma encruzilhada mortal. Enquanto a bala ecoava na escuridão, a única certeza que ela tinha era que nada mais seria como antes. E a verdade que se tornava cada vez mais clara era que ela, Ana, talvez não fosse apenas uma mulher em busca de uma segunda chance. Ela era uma peça de um jogo muito maior, e as regras, agora, estavam prestes a mudar de maneira irrevogável. Ana estava paralisada, o eco do disparo ainda reverberando em sua mente. A empresária sorria de um jeito que a deixava arrepiada, como se soubesse de algo que Ana não fazia ideia. Lúcia, com o dispositivo nas mãos, se esforçava para se desvincular da conexão que parecia aprisioná-la. Ana, escute, você ainda pode sair dessa. A voz dela era um fio de esperança em meio à escuridão. Mas atacando seu próprio sentido de urgência, Ana desviou o olhar para os homens. Eles estavam cada vez mais próximos, intensificando sua presença ameaçadora. O cheiro de fumaça e adrenalina envolviam o ar. O homem que tinha sacado a arma olhava fixamente para ela, como se estivesse decidido a agir a qualquer momento. Ana não sabia a quem seguir. A empresária era uma enigmática figura de poder, enquanto a jovem parecia querer protegê-la de alguma maneira. Uma escolha tinha que ser feita, e rápido. Com um impulso súbito, ela jogou-se na direção de Lúcia, mas antes que pudesse alcançar a jovem, uma nova figura surgiu. Uma mulher, vestindo um manto preto que tornava impossível ver seu rosto. Era como se ela tivesse saído direto de um filme de suspense. Não deixe que elas escapem. A nova mulher gritou, suas palavras cortando o ar como uma faca. A multidão em volta parou. A tensão cresceu ainda mais. Lúcia olhou para Ana, e num instante, tudo aconteceu ao mesmo tempo. O segundo disparo ecoou, mas não era da arma que estava na mão do homem. Era um tiro de um lugar diferente, visivelmente direcionado à mulher de manto. O impacto foi devastador. A mulher caiu e o cenário mudou em um piscar de olhos. O barulho ensurdecedor do choque foi seguido por um silêncio absoluto. Todos estavam atônitos. Mas não era só isso. O que eles viam deixaria qualquer um sem palavras. A empresária, que antes parecia tão imponente, agora caiu de joelhos, seu rosto branco como a neve. Ela olhou fixamente para a mulher caída e Ana pôde ver o terror em seus olhos. Não, não pode ser. As palavras escaparam de seus lábios em um sussurro tremulante. Ana então se lembrou das falas da empresária antes. O que ela dissera? Você não é quem pensa que é. O que estava acontecendo? O desespero começou a tomar conta dela. Mas enquanto a confusão reinava, algo ainda mais impactante aconteceu. A mulher em queda começou a se transformar, seu corpo mudando na luz das sirenes, como se fosse um cenário digital em movimento. O que era aquela cena? Era surreal, e Ana estava perdendo a noção do real. Enquanto a transformação ocorria, a expressão de Lúcia tornou-se uma mistura de alívio e horror. Ela não pode estar viva! Era como se um relâmpago tivesse atingido a cidade. O que estava acontecendo ali? O mundo inteiro parecia estar desmoronando diante dela.
O homem que segurava a arma recuou ao olhar espantado. O silêncio foi cortado por outro grito, desta vez de um dos homens que antes parecia ameaçador. O que está acontecendo? Desta vez, a mulher do manto agora se erguia, revelando um semblante de beleza que era tanto atraente quanto aterrorizante. Ana mal conseguia respirar quando a figura se virou para a empresária, seu olhar penetrante. Por que você me deixou morrer, Sofia? O que você fez? Sofia era o nome da empresária. O nome reverberou na mente de Ana. A verdade estava se desdobrando aos poucos. Mas o choque era opressivo. A mulher em pé estava viva. E mais do que isso, havia uma conexão entre elas que não era apenas de inimigas. A pressão na atmosfera se tornava palpável, e Ana percebeu ser o centro de uma tempestade. A luta e confusão a cercavam, e a mensagem de Lúcia de que ela precisava escapar parecia cada vez mais distante. Ana, escolha agora! Eles não são o que parecem! O caos estava se formando em torno dela, e as palavras de Lúcia tremiam em eco em sua mente. Era um jogo de poder muito maior, e Ana finalmente sentiu que era parte dele. Mas qual seria o seu papel? E mais urgente, quem realmente era? As imagens de antes começaram a perder o sentido. O mundo estava mudando, revelando sombras de verdades escondidas. Enquanto a conexão entre as duas mulheres emanava uma energia cativante e mortal, Ana sabia que tudo o que acreditava foi abalado. E a única coisa que restava era a pergunta inquietante: até onde ela iria para descobrir quem realmente era? Enquanto Ana tentava processar tudo o que estava acontecendo, a cena à sua frente se tornava um turbilhão. A mulher em pé, que antes era uma figura intimidadora, agora revelava fragilidade em seu olhar, como se a conexão com a empresária a deixasse vulnerável. Lúcia, por sua vez, permanecia tensa, com o dispositivo brilhante em mãos, como se fosse a única coisa ancorando-a à realidade. Ana sentia o coração acelerar, mas foi um estrondo, e a visão de fumaça vindo de uma esquina próxima que roubou sua atenção. Um carro preto entrou em alta velocidade, derrapando e fazendo com que todos se afastassem. O impacto era iminente, e uma onda de pânico percorreu a multidão. "Escapem!" Um homem gritou e a comoção se instaurou novamente. As pessoas começaram a correr em direções opostas. Mas Ana ficou paralisada. O carro tinha parado e a porta se abriu rapidamente. Uma figura emergiu dele. Uma mulher com um manto negro, rosto oculto pelas sombras. Ela avançou com um olhar determinado, e os olhos de Ana se arregalaram quando a mulher apontou diretamente para Sofia. "Você não deveria ter feito isso!" A nova mulher gritou, e Ana sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? O desespero no olhar de Sofia foi instantâneo. Não era para você estar aqui!" As palavras dela pareciam uma súplica. A mulher do manto sorriu de maneira sinistra. E então, no meio do caos, Lúcia gritou: "A verdade não pode ficar escondida!" E antes que Ana tivesse a chance de entender, o dispositivo que Lúcia segurava começou a brilhar com intensidade, como se estivesse prestes a explodir. As sirenes dos carros de polícia se aproximavam, e Ana pôde ver os rostos de medo na multidão. O brilho intensificou, e um campo de energia começou a se formar ao redor de Lúcia e da mulher do manto. Ana sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, mas não conseguia desviar o olhar daquele confronto. Então, em uma fração de segundo, tudo mudou.
O dispositivo explodiu em uma luz ofuscante e um som ensurdecedor tomou conta da cena. Ana se jogou no chão, protegendo a cabeça, enquanto sua mente disparava. Quando a luz se dissipou, o que viu a fez perder a respiração. A mulher do manto estava de pé, mas não era mais a mesma. Ela tinha se transformado em uma versão mais jovem de Sofia, como se fossem a mesma pessoa. Sofria uma transfiguração que Ana não conseguia entender. Lúcia caíra no chão, com um olhar de desespero. Você não pode ser, Ana murmurou em choque. A nova Sofia se virou e um sorriso traiçoeiro iluminou seu rosto. Sim, querida Ana, eu sou a verdadeira Sofia. E você? Bem, você é mais especial do que imagina. Ana estava sem palavras. A verdade parecia uma lâmina enferrujada, cravada em seu coração. O que isso significava para ela? Amizades? Mentiras? O que realmente estava em jogo? Não acreditou que tudo isso era sobre você? A nova Sofia deu um passo à frente. As vozes da multidão se misturavam em um murmúrio de confusão. Mas Ana só podia ouvir os batimentos cardíacos em seus ouvidos. Você é uma peça fundamental, Ana. E agora não há como voltar atrás. As palavras ecoaram como um trovão e Ana percebeu que tudo havia mudado. A simples busca por um novo caminho agora parecia um labirinto perigoso de segredos. Enquanto o caos se instalava e a tensão tomou conta do ambiente, Ana soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Ela se tornara o centro de um embate com proporções que nunca sonhou em enfrentar. E a questão que pulsava em sua mente era: até onde Sofia iria para controlar a verdade? A cada segundo, tudo ao seu redor parecia desmoronar. Então, enquanto os carros de polícia se aproximavam, uma última pergunta atravessou. Quem realmente era ela neste jogo titanesco de poderes ocultos e alianças traiçoeiras? A resposta estava à vista, mas Ana não sabia se queria descobri-la. Ana estava paralisada, o eco do disparo ainda reverberando em sua mente. A nova Sofia sorria de um jeito que a deixava arrepiada, como se soubesse de algo que Ana não fazia ideia. Lúcia, com o dispositivo brilhante em mãos, se esforçava para se desvincular da conexão que parecia aprisioná-la. Ana, escute! Você ainda pode sair dessa! A voz dela era um fio de esperança em meio à escuridão, mas a tensão no ar mudava rapidamente. O olhar da nova Sofia, uma mistura de satisfação e controle, penetrava em Ana como uma espada. Você não sabe o que está prestes a acontecer, não é? O tom zombeteiro dela ecoou e o pânico começou a invadir Ana a cada segundo. Lúcia começou a se mover, a expressão dela deixava claro que ela tinha um plano. Se você me ajudar, podemos acabar com isso. A urgência na voz dela fez Ana sentir uma pitada de adrenalina, mas os homens estavam se aproximando, e era evidente que a situação estava fora de controle. E então, o inesperado aconteceu. Um estrondo rasgou a atmosfera e uma série de rajadas de tiros começaram a ecoar por toda a rua. Ana se jogou no chão, o coração disparando. As sirenes se intensificaram, mas o caos tomou conta como uma onda. Tudo se desenrolava em um frenesi, e em meio à confusão, algo chamou sua atenção. No centro da ação, a mulher do manto, que antes parecia tão ameaçadora, estava agora caída, e seu rosto se transformou na imagem de alguém que Ana conhecia. Era como se um sonho distorcido tivesse tomado vida. O brilho do dispositivo nas mãos de Lúcia intensificou, pulsando com uma energia que parecia quase viva. Não, não, não.
A voz de Lúcia soou em desespero, mas Ana estava paralisada, a visão fixada na mulher do manto. Os traços começavam a se desfazer, revelando uma identidade que a deixou em choque. É você! É você! A verdade atingiu como uma faca afiada. Era Camila, uma amiga desaparecida há anos! A mente de Ana girava, as lembranças acendendo como estrelas em um céu noturno. Camila? Como você? O que está acontecendo? O desespero tomou conta dela, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Mas o impacto era insuportável. A nova Sofia viu a expressão de Ana e arregalou os olhos. Você não deveria saber disso. A raiva sulfurosa ferveu naquele instante. Ela está morta. Você não pode ser. Eu não estou morta, Sofia. A voz de Camila ressoou, cheia de uma força que Ana não reconhecia. Eu fui trazida de volta. E agora vocês vão pagar por isso. A primeira ideia de Ana era correr, mas os homens estavam de olhos fixos nela e Lúcia, e a tensão era visível. As pessoas começaram a dispersar em pânico, mas as luzes azuis e vermelhas se aproximavam, como um sinal de que a saída estava perto, mas as respostas pareciam cada vez mais distantes. Ana olhou para Lúcia, buscando ajuda, mas o olhar dela estava preso em um conflito interior. O que ela realmente sabia e o que estava disposta a fazer com essa nova informação sobre Camila? A energia ao redor de Camila parecia pulsar, e Ana soube que algo grandioso estava prestes a acontecer. O dispositivo nas mãos de Lúcia explodiu em um brilho ofuscante. No momento em que a luz ofuscou os olhos de todos, Ana sentiu que uma linha tênue tinha sido cruzada. Assim que a fumaça se dissipou, Ana sabia que tudo havia mudado. A revelação de Camila não era apenas sobre sua identidade. Era uma porta para uma verdade muito maior. Uma complexidade de relacionamentos e segredos que estava prestes a ser exposta de maneira brutal. Quem somos nós? Camila olhou para Ana, o olhar dela cheio de dor e rage. E o que fazemos agora? O jogo está apenas começando. Ana sentiu um frio na espinha. Num piscar de olhos, ela percebeu que sua vida estava mergulhada em uma rede de armadilhas e mentiras. Todos os segredos estavam prontos para serem revelados, mas ela não sabia se queria descobrir mais. A única coisa que ecoava em sua mente era uma verdade amarga. Até onde essa conexão a levaria? A linha que separava amigos de inimigos se desfazia. E cada passo que Ana desse agora era uma dança no fio da navalha. O caos que a cercava apenas parecia acelerar, e a única certeza que ela tinha era que o amanhã era cheio de escolhas a serem feitas. Decisões que mudariam tudo para sempre. Ana estava paralisada, o eco do disparo ainda reverberando em sua mente. A nova Sofia sorria de um jeito que a deixava arrepiada, como se soubesse de algo que Ana não fazia ideia. Lúcia, com o dispositivo brilhante em mãos, se esforçava para se desvincular da conexão que parecia aprisioná-la. Ana, escute! Você ainda pode sair dessa. A voz dela era um fio de esperança em meio à escuridão. Mas a tensão no ar mudava rapidamente. O olhar da nova Sofia, uma mistura de satisfação e controle, penetrava em Ana como uma espada. Você não sabe o que está prestes a acontecer, não é? O tom zombeteiro dela ecoou e o pânico começou a invadir Ana a cada segundo. Lúcia começou a se mover. A expressão dela deixava claro que ela tinha um plano. Se você me ajudar, podemos acabar com isso.
A urgência na voz dela fez Ana sentir uma pitada de adrenalina. Mas os homens estavam se aproximando e era evidente que a situação estava fora de controle. Mas então, um estrondo inesperado irrompeu atrás delas. Um barulho de metal contra metal se fez ouvir quando uma porta se abriu com força em um carro que estacionava no meio da confusão. Uma mulher emergiu, vestindo um terno escuro, seu olhar determinado. "Parem isto agora!" ela gritou, sua voz cortando a tensão como uma faca. Todos se viraram para ela, e Ana sentiu um frio na espinha. Era mais uma figura numa teia de caos. Mas essa mulher era diferente. Seu olhar penetrante encontrou de Sofia. E em um instante, a verdade parecia borbulhar no ar. "Ela não pode saber. Não a deixe tocar no dispositivo!" A mulher exclamou. E a crise à sua volta parecia ser absorvida pelo pânico que se apoderou de Sofia. Entretanto, a revelação estava prestes a estourar. A nova Sofia olhou para a mulher com desespero. "Você não deveria estar aqui. Eles vão descobrir tudo." A precisar de controle, ela parecia perder o fôlego. A mulher avançou. "Você fez uma grande besteira ao deixá-la entrar nesse jogo. Nossa chance de fuga se esvaiu por sua causa." E clima mudava drasticamente. E Ana sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. O dispositivo nas mãos de Lúcia começou a vibrar, emitindo uma luz debilitada que pulsava como uma respiração apressada. "Parem!" Lúcia gritou, mas era tarde demais. A mulher, numa ação imediata, agarrou o dispositivo e, numa fração de segundo, gritou: "Cuidado!" A explosão foi instantânea. Uma onda de luz ofuscante expandiu-se, engolindo tudo ao redor. Ana se jogou para o lado, protegendo o rosto. Tumultos tomaram a cena, e o que antes era um confronto, agora se transformava em um caos de cor e som. Como se o mundo estivesse desmoronando em câmera lenta. Quando a luz finalmente se dissipou, Ana abriu os olhos lentamente. O que viu a deixou em choque. Em vez das figuras conhecidas, havia apenas a mulher do terno de pé, com as roupas em frangalhos, mas com um sorriso triunfante. Lúcia estava caída, inconsciente, e a nova Sofia desaparecida. "Você não sabe, mas agora você faz parte disso. Você é a chave para tudo!" A mulher declarou, olhando fixamente para Ana, como se pudesse ver profundamente sua alma. E uma conexão antigas reverberava nas palavras dela, algo que Ana não conseguia entender. "Mas quem é você?" Ana gritou, a confusão tomando conta dela. O coração acelerado e a adrenalina mantinham alerta, enquanto tudo parecia girar. "Eu sou a resposta para todas as suas perguntas", disse a mulher, agora menos ameaçadora e mais enigmática. "Você é mais poderosa do que pode imaginar, e isso vai além de nós." Ana olhou para a luz suave que pairava sobre as mãos da mulher. Dentro dela, algo começou a crescer. Era uma verdade latente, algo que ela sempre soube, mas que estava enterrado sob camadas de dúvidas. Mas a mulher continuou. "Agora, a escolha é sua. Você pode abraçar quem realmente é ou se perder na obscuridade que eu estou tentando fugir." As palavras dela reverberaram na mente de Ana. E, enquanto a confusão reinava, a lembrança de Camila e da conexão entre as duas brilhava intensamente. Era uma decisão que poderia mudar tudo. Mas até que ponto ela estaria disposta a ir? Então, a multidão se dispersava em pânico ao redor. E Ana percebeu que o que ela pensava ser uma luta entre ela e os outros a levaria a um caminho mais profundo, mais secreto.
Em um instante, a vida dela mudaria para sempre. Mas agora, a pergunta que a atormentava era o que significava ser parte dessa grande verdade. A dúvida apertava, um nó em seu peito, e o futuro a espreitava, envolto em mistério, como o som distante de sirenes, se aproximando mais uma vez. Ana estava paralisada, o eco do disparo ainda reverberando em sua mente. A nova Sofia sorria de um jeito que a deixava arrepiada, como se soubesse de algo que Ana não fazia ideia. Lúcia, com o dispositivo brilhante em mãos, se esforçava para se desvincular da conexão que parecia aprisioná-la. Ana, escute! Você ainda pode sair dessa! A voz dela era um fio de esperança em meio à escuridão, mas a tensão no ar mudava rapidamente. O olhar da nova Sofia, uma mistura de satisfação e controle, penetrava em Ana como uma espada. Você não sabe o que está prestes a acontecer, não é? O tom zombeteiro dela ecoou, e o pânico começou a invadir Ana a cada segundo. Lúcia começou a se mover. A expressão dela deixava claro que tinha um plano. Se você me ajudar, podemos acabar com isso. A urgência na voz dela fez Ana sentir uma pitada de adrenalina, mas os homens estavam se aproximando e era evidente que a situação estava fora de controle. Então algo inesperado irrompeu. Uma nuvem negra surgiu em meio à confusão. Uma figura encapuzada apareceu do nada, avançando como uma sombra. Tempo é algo que vocês não têm. A voz dela era fria e autoritária, como se tivesse saído de um pesadelo. Todos olharam, paralisados para a estranha. A Timekeeper! A nova Sofia murmurou, o pavor em sua voz revelando muito mais o que ela estava disposta a mostrar. Você não deveria estar aqui. Ana não entendeu. Uma mão inquieta, um gesto súbito, e a Timekeeper apontou para Lúcia. O que ela tem é perigoso. E você está em jogo, Ana. Você precisa decidir agora. Os olhos da mulher estavam fixos nela, como flechas. Desesperada, Ana decidiu que tinha que agir. O que você quer dizer? O que está acontecendo aqui? A confusão só aumentava. Um nó na garganta, o coração disparado. As luzes da polícia se aproximavam e a situação estava prestes a explodir. Então, com um movimento rápido, a figura encapuzada jogou algo brilhante para o chão. Uma explosão de luz atravessou o local e todos os olhares se voltaram para o que estava acontecendo. Lúcia e Sofia foram atingidas pela onda de energia e caíram, imóveis. Quando a luz se dissipou, Ana ficou sem palavras. A Timekeeper estava de pé, mas agora tinha o olhar fixo na nova Sofia, que estava caída. Você não podia simplesmente levar tudo para o seu lado. A verdade vai fazer isso tudo desmoronar. A voz dela ecoou como um trovão, e Ana sentiu que cada palavra ressoava com sua própria realidade. Ana olhava para o rosto de Sofia, agora transformada em uma expressão de medo. E Lily, que estava ao seu lado, começava a se agitar. Você vai se arrepender de tudo isso! Ela gritou, mas a Timekeeper já estava a poucos passos dela. E você vai se esconder atrás do quê, Sofia? O tempo está se esgotando! Ela parecia implacável, determinada a revelar segredos que afetavam cada um deles. Não pode ser! Ana sussurrou enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. A Timekeeper virou-se para Ana e sua expressão mudava para uma mistura de preocupação e empatia. Ana, você é mais especial do que jamais imaginou. Sua ligação com elas, mais forte do que qualquer um pode imaginar. As palavras dela saíam lentas, como se quisesse preparar o terreno para o que estava por vir. Mas antes que Ana pudesse processar tudo,
Um grito cortou a cena. Um dos homens que estavam se aproximando antes caiu no chão, seu rosto marcado de surpresa. Ele tinha uma marca, algo naquele corpo que o fazia parecer um clone. O que está acontecendo? O caos explodiu e tudo virou um frenesi. São cópias. Você precisa entender. Eles não são quem você pensa que são. A Timekeeper gritou com uma urgência desesperadora enquanto se preparava para enfrentar os homens. Ana sentiu o mundo desmoronar ao seu redor, enquanto cada revelação se tornava mais e mais dolorosa. Ela olhou para os rostos, possíveis duplicatas, versões distorcidas das pessoas que conhecia. Não! Como é possível? E enquanto tudo começava a girar, o que parecia certeza se desvanecia. Um deles, que se aproximava de Ana agora, tinha um semblante familiar. O coração dela disparou. Ele não era só uma cópia, era alguém do passado. Estrondos de lembranças explodiam na cabeça dela. Com um olhar sombrio e uma expressão que derrubava cada crença que tinha, ele murmurou: "Você sabe quem sou eu, Ana?" A confusão e o choque misturavam-se em um turbilhão, e Ana começou a questionar tudo o que havia construído até ali. A identidade dela, as pessoas ao seu redor, tudo estava prestes a ruir. "O que você fez?" Ana gritou, encarando aqueles olhos que uma vez amou. No fundo, tudo isso a levava a uma pergunta aterrorizante. Quem realmente era? E quem eram eles? Ana sentiu seu coração bombear no peito enquanto olhava aquela figura diante dela. Aquele homem, o clone do seu passado, era um lembrete do que havia perdido e do que poderia ter sido. "Você não deveria estar aqui", murmurou, as palavras saindo em um fio de desespero. Mas a resposta dele foi fria, sem emoção. "Você não tem ideia do que está em jogo, Ana. A sua escolha vai definir tudo." As vozes na multidão murmuravam, people trocavam olhares confusos e a tensão se acumulava como uma panela de pressão prestes a explodir. Lúcia estava caída e Ana podia sentir a urgência no ar, como se a cidade inteira estivesse prestes a desmoronar. "O que você quer de mim?" ela gritou, sua voz firme, mas o medo a consumindo. "O que eu quero? O que todos querem?" O clone sorriu, um sorriso que poderia congelar o coração. "Queremos o que está dentro de você, Ana. Você é a chave para um poder que nem você imagina." Nesse momento, a Timekeeper se virou, sua presença imponente dominando a cena. "Chega disso! Nós estamos aqui para acabar com essa farsa." E com um movimento rápido, ela puxou um objeto brilhante do bolso, ameaçando usá-lo. Uma tensão insuportável encheu o ar. Os olhos de todos estavam fixos nela, e a expectativa era palpável. O clone deu um passo à frente, mas Ana sabia que não poderia hesitar mais. "Eu não vou deixar que você use isso contra mim." Ela se lançou na direção da Timekeeper, determinada a acabar com toda aquela confusão. Mas, antes que pudesse alcançar a mulher, uma explosão de luz tomou lugar. Um clarão ofuscante fez com que todos cerrassem os olhos. Quando a luz se dissipou, Ana viu Camila de pé, forte, com uma atitude destemida. Ela havia superado as dificuldades. "Chega!" exclamou. A determinação em sua voz era contagiante. Sofia tentou interferir, mas ficou paralisada. Camila olhou para Ana e as duas trocaram um entendimento silencioso. "É hora de encarar o que realmente somos
e lutar por nós mesmas. As palavras de Camila fizeram ecoar um sentimento novo em Ana. A esperança ressurgiu. Vocês não podem me controlar. Eu não sou só uma chave ou um objeto para seu poder. O confronto não era mais sobre derrotar uns aos outros, mas sobre afirmar quem elas eram. As reações das pessoas ao redor eram intensificadas. Algumas estavam assustadas, outras intrigadas. O clima mudava e a Timekeeper percebeu a mudança. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, gritou, mas a união entre Ana e Camila mostrava-se poderosa. Nesse momento, algo dentro de Ana estourou. Em vez de se deixar levar pelo medo, ela se agachou e pegou o dispositivo de Lúcia. "Vamos acabar com isso juntas!" gritou. E a energia que emitiu foi quase palpável. A verdade sobre quem elas eram se uniu como uma tempestade e o cômodo começou a vibrar. O tempo e o espaço estavam se distorcendo. Todas as verdades foram jogadas para o ar e, em meio ao caos, Ana soube que finalmente tomava as rédeas de sua própria vida. Então, tudo apagou. Ana despertou em um lugar desconhecido, mas com uma sensação de leveza. Camila estava ao seu lado. O que aconteceu? Uma pergunta que ficou no ar. A liberdade parecia alcançável, mas a dúvida ainda perseguiu. "Eu não sei, mas o futuro, aquilo está por vir", disse Camila, olhando para o horizonte. Os ecos da cidade não eram mais os mesmos. A realidade tinha mudado. E assim, enquanto a neblina levantava e o sol começava a raiar, uma nova jornada se desenrolava. O passado permaneceu longe, mas as perguntas ainda pairavam. Aqueles segredos, alianças e revelações. O que significava tudo isso para o que estava por vir? E você? O que acha que acontecerá com Ana e Camila? O que você faria na posição delas? Esse é o final de uma jornada, mas uma nova história está prestes a começar. Para não perder nenhum detalhe das próximas aventuras, você precisa se inscrever agora no canal. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias. Eu quero saber o que você pensou sobre o final. Compartilhe imediatamente este vídeo com 5 amigos que precisam conhecer essa história de reviravoltas e mistérios. Não espere nem mais um segundo. Sua participação faz toda a diferença.